amigos, mais uma vez aqui. Dou a bem-vinda a vocês por ter vindo aqui mais uma vez ao meu canal. E como disse o tema, né, o texto que está lá na frente, depois dos 40 anos, me casei, sendo já divorciada e tendo duas filhas. Como foi? Bom, como você estava contando, vou dar continuidade. Eu me divorciei com 38 anos, depois que a minha filha mais velha faleceu de leucemia. Ela faleceu em 2007, em 2008 eu me separei, um ano depois me divorciei. E bom, empreendi a vida aqui no Brasil, sozinha com minhas duas filhas, posto que a minha família morava toda no Peru. E algumas pessoas me perguntaram, por que você não voltou para o Peru com as meninas? Primeiro porque eu tinha as lembranças aqui no Brasil da minha filha, que tinha falecido, tinha a casa, os lugares, a escola. Então eu tinha muitas lembranças bonitas da vida dela. E segundo, eu não podia ir embora só porque queria ir embora. Precisava da autorização do pai das minhas filhas, e eu sabia que ele não ia autorizar que eu fosse embora do Brasil levando as meninas. E eu gosto de morar aqui no Brasil, como eu falei no outro vídeo, eu gosto muito de aqui do Brasil, então não tinha motivo para eu ir embora. O tempo foi passando, né, como eu contei para vocês, decidi vender minha casa, dar continuidade na minha vida e voltei aos poucos a uma vida social. Fui para academia, me juntei com um grupo de amigas que também já tínhamos passado dos 40, todas estavam divorciadas e começamos a sair, íamos a restaurantes, íamos a pubs, conhecíamos pessoas, tive alguns relacionamentos, mas nada sério. E eu compreendi que não era fácil encontrar uma pessoa, mas quando eu chegava em casa e eu lembrava da vida que eu tinha tido antes, aquela segurança, aquela família, e que agora, devido a tudo que tinha acontecido, eu me sentia tão sozinha e tinha que ser forte para cuidar das meninas. Eu falava sempre, fazia uma prece, falava: Senhor, guia sempre meus passos, ilumina meu caminho, me proteja sempre do mal. Gostaria tanto de conhecer uma pessoa boa, que venha na minha vida, que seja um bom marido, um bom companheiro, e que minhas filhas também gostem dele. E às vezes, sabe, eu pensava assim, seria tão bom se eu conhecesse um homem, e esse homem tivesse conhecido a minha filha que faleceu, se eu tivesse conhecido, acompanhado a sua infância, a sua adolescência. Porque eu pensava assim, se eu caso com uma pessoa assim, quando o tempo for passando e eu tenha minha saudade de falar dessa filha, essa pessoa, meu companheiro, saberia do que estou falando e seria participativo e me compreenderia o meu sentimento. Mas eu, ao mesmo tempo, pensava, mas é impossível isso acontecer, porque onde eu vou encontrar uma pessoa, né, primeiramente, que tenha conhecido a minha filha, mas também, claro, haviam pessoas, homens divorciados, que tinham sido amigos nossos, do nosso casamento, né, quando eu era casada com meu primeiro marido, mas nunca passou pela minha cabeça ter uma relação com algum deles, porque não via correto. E eu quis também quebrar, sabe, essas relações para ter um novo recomeço. Então era algo que eu pedia, mas muitas vezes falava assim, não vai acontecer, é muito difícil de acontecer. Mas o tempo foi passando, até que um dia eu fiz uma festa de aniversário, porque minhas filhas ainda eram pequenas, e eu contratei uma empresa para que faça a animação de festa de aniversário das meninas. Nessa empresa veio um rapaz, eu falo rapaz, mas naquela época ele tinha 35 anos e era o dono da empresa, porque ainda ele tem essa empresa de recreação, e ele fez
fez a parte de animação, trouxe os monitores dele, fez a recreação com as crianças brincaram. E foi só isso. Eu já conhecia ele, porque em outras festas da minha filha que tinha falecido, eu já tinha contratado a empresa dele, em outros aniversários de amigas minhas, de filhos delas, essa empresa também tinha ido a prestar serviços. Mas era só isso. Então a festa acabou e naquela época não havia WhatsApp, era só telefone. E ele se portou tão atencioso comigo que aí ele me pediu em amizade pelo Facebook. E começamos de vez em quando a conversar. E existia um Messenger também. Então a gente começou a conversar e ele falava assim para mim: ai, lamento tanto a perda da sua filha, eu gostava muito dela. Sabia que eu fui professor de natação dela, porque quando eu estava estudando, eu fazia bicos como professor de natação, e eu falava, não, eu não sabia. E ele me começou a contar coisas da minha filha que eu não sabia, quando ela entrava na piscina, e tudo que ele falava assim, ela era assim, brincalhona, impetuosa, ela gostava de brincar, de correr, era muito carinhosa, educada. E ele falava todas essas coisas, mas nunca passou pela minha cabeça nada com ele. E o tempo foi passando, e ele sempre me ligando, me perguntando como estava eu, como estavam as meninas. E um dia eu viajei com as meninas, fomos para a Disney, porque era o sonho delas conhecer a Disney, e o meu também, porque eu nunca tinha ido. Quando eu estava lá no hotel, entrei no computador do hotel para ver Facebook, essas coisas, e aí tinha uma mensagem dele perguntando se estávamos gostando da viagem, se as meninas estavam aproveitando, e aí eu respondi para ele, mas achei que era uma coisa de educação e só. Quando eu voltei com as meninas, abri a porta da minha casa, o telefone tocou. Naquela época tínhamos telefone, agora ninguém mais telefone, só o celular. E era ele. E ele falou assim para mim, vocês já chegaram? Eu falei, sim, claro, atendi o telefone. Aí ele começou a rir e falou assim, você precisa de alguma coisa? Quer que eu vá comprar uma pizza para você dar de janta para as meninas? Porque já era tarde, tínhamos chegado desde São Paulo, longe, cansado. Eu falei, não, aqui em casa tem comida, mas eu agradeço. E ele falou, olha, que você precisar, pode me chamar, que eu estou à disposição. E aí eu falei, nossa, faz tempo que ele está tendo atenção comigo. Eu acho que ele gosta de mim. E efetivamente, comecei a lembrar de alguns gestos quando a gente conversava, e eu percebi que ele gostava de mim. Então, eu falei assim, não sabia se iria dar certo, mas me deixei levar e começamos a namorar. E quando já estávamos namorando, uns 2 anos, de repente, eu falei assim para ele, Ricardo, né? Meu marido se chama Ricardo, nossa, como é bom conversar com você, porque você conhece tão bem minhas filhas. E aí ele falava, claro, porque eu sempre ia nas festas de aniversário, fazia recreação para as meninas, lembro da tua filha Amanda. Nossa, eu tenho muitas lembranças muito gostosas das meninas, estou acompanhando o crescimento. E de repente veio na minha mente aquele pedido que eu tinha feito há anos atrás, onde eu tinha pedido a Deus que colocasse um homem bom na minha vida e que se esse homem pudesse ter conhecido a minha filha Amanda, que faleceu, e pudesse conversar com ele assuntos da vida dela, da vida das meninas. E de repente estava ali, na minha frente, essa pessoa com a qual eu já estava namorando há 2 anos e não me tinha lembrado desse pedido. Quando eu percebi, falei, meu Deus, você me escutou, você colocou um homem bom na minha vida, porque me trata bem, cuida bem das meninas, ele é trabalhador, ele tem vontade, sabe, de seguir progredindo na vida.
e ele é super atencioso com as meninas. Então eu percebi que era a pessoa que eu estava esperando. E namoramos um ano mais e casamos. Casamos pelo civil, teve uma cerimônia pelo civil. E foi difícil no começo, antes de namorar ele, pensar que eu pudesse retomar minha vida, porque, como disse no começo, eu já estava eu tinha mais de 40 anos quando eu casei com ele. Eu iria fazer 45, estava com 44, mas já faltava pouco para fazer 45. Tinha minhas duas filhas pequenas e eu já tinha tido alguns relacionamentos e tinha escutado de homens falando assim, né? Olha, eu gosto de você, mas eu não tenho coragem de namorar uma mulher divorciada e com filhos, porque eu quero formar minha família. E eu sempre falava, não, tudo bem, você está no seu direito, procura, você vai achar uma pessoa, uma mulher que te possa dar, né? Isso que você procura. E isso eu escutei várias vezes. E também escutei de amigas minhas que comentávamos. Mas também, eu também não tinha homem que tocasse meu coração, porque também eu não iria colocar uma pessoa qualquer dentro da minha casa, conviver comigo, com minhas filhas, se eu não conhecesse, se eu não tivesse certeza de que fosse um homem bom. Então, nesses 3 anos que eu namorei Ricardo, eu conheci ele, conheci toda a família, vi o jeito que ele tratava a mãe, que ele trata a mãe dele, vi a atenção, o cuidado que ele tem com minhas filhas. E hoje a gente já tem 11 anos de casados, né? A gente tem uns problemas, claro, como todo casal tem, a gente não tem aquele casamento perfeito, não. Mas quando existe amor e respeito, você consegue conversar, você consegue levar para frente a relação, porque o amor é essencial. O amor é essencial numa relação e o respeito vem também. Então, com esse vídeo eu queria contar para vocês como eu conheci meu marido Ricardo, num momento difícil da minha vida, no qual pensava que ia ficar solteira, né? E meu ex já tinha se casado. E às vezes eu falava assim, acho que para homem está mais fácil ter uma relação do que para mulher. Mas depois de 6 anos divorciada do meu primeiro marido, eu casei. E todo ano que a gente celebra, que cumprimos um ano de casado, a gente celebra viajando, saindo a algum lugar, saindo a jantar ou programando uma viagem. A gente sempre faz alguma coisa para renovar os nossos votos. E para falar a verdade, eu tenho que só agradecer a Deus, porque sempre pedia, e tudo tem seu momento certo. O tempo de Deus é diferente do tempo nosso. Então, às vezes a pessoa fica pensando que essa pessoa certa não vai chegar, mas se você tem fé, se você acredita de que as coisas acontecem no momento que Deus assim determina, porque, como eu disse, o tempo dele é diferente do nosso, então as coisas acontecem. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Então, bom, era o que eu tinha para contar. Eu agradeço a sua paciência e por ter me escutado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar para mim. E nos vemos mais na frente. Obrigada.